Quando finalmente segurei minha filha nos braços, senti um amor tão intenso que parecia que nada poderia nos separar. Cada detalhe dela, os dedinhos minúsculos, o cheiro doce, o calor nos meus braços, ficou gravado na minha mente como a única lembrança viva do que eu tinha. Mas a felicidade durou apenas instantes. Um mal súbito tomou meu corpo, e em segundos minha consciência se apagou. Meu cérebro travou e todo o mundo desapareceu, me deixando em escuridão. Quando despertei, 2 anos se haviam passado, e a menina que eu havia segurado, a única memória que ainda pulsava em meu coração, não estava mais comigo. A sensação de perda era indescritível. O amor mais puro que eu já senti tinha sido arrancado, e eu não sabia se conseguiria sobreviver à dor de descobrir o que havia acontecido com minha filha. Cada fragmento do meu passado girava apenas em torno dela, e aquela lembrança era tudo que me restava. Eu não sabia como reagir ao abrir os olhos e perceber que todo o meu mundo havia desaparecido. 2 anos se passaram enquanto eu estava fora, e cada rosto, cada detalhe da minha vida anterior estava perdido na névoa do tempo. Mas havia algo que permanecia firme dentro de mim, aquela pequena e preciosa mão que eu segurara no meu colo, a respiração suave da minha filha, o calor que me fez sentir viva naquele instante. Essa era a única lembrança que me mantinha ligada à vida que eu tinha. A dor de perceber que ela não estava mais comigo me consumia por completo. Eu precisava descobrir onde ela estava, quem a criou e como o destino pôde ser tão cruel. Cada passo que eu dava naquele novo mundo parecia me afastar mais do que eu conhecia, e ao mesmo tempo me impulsionava a lutar. Se essa história te emocionou, não esquece de seguir o podcast Caminhos Marcantes. Toda semana, novas histórias reais que inspiram, tocam e transformam vidas. E lá no YouTube, o canal Caminhos Marcantes te espera com vídeos cheios de alma e sentimento. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. Acordar foi como emergir de um oceano escuro, sem saber se ainda havia ar para respirar. Cada batida do meu coração parecia mais lenta e dolorida do que deveria, e meus olhos se abriram para um quarto que eu não reconhecia. O cheiro de antisséptico, o som constante de monitores e o silêncio pesado da madrugada me esmagaram de imediato. Tentei me mover, mas meus músculos não obedeciam, e a memória, tão fragmentada, era uma parede impenetrável. Tudo o que eu podia lembrar, de maneira vívida e desesperadora, era daquele instante que jamais deveria ter acabado. O calor dos braços da minha filha, o toque delicado de suas mãos, o cheiro do seu corpo minúsculo contra o meu. Aquela lembrança estava cristalizada na minha mente, brilhando como um farol no meio de um deserto de esquecimento. E era tudo que me restava do mundo que eu conhecia. Eu queria chamá-la, procurá-la com os olhos, tocar cada detalhe, mas a realidade que me cercava me dizia que ela não estava ali, e a ausência me atingiu como uma onda gigantesca que me derrubou antes mesmo que eu pudesse chorar. O médico se aproximou, com um olhar pesado e cuidadoso, e naquele momento entendi que havia notícias que mudariam minha vida para sempre. As palavras dele chegaram como facas afiadas. 2 anos haviam se passado. 2 anos. E a menina que eu segurara no colo, a única razão pela qual eu ainda tinha esperança, havia desaparecido do meu mundo de forma definitiva. Meu corpo tremeu, meus pensamentos se embaralharam, e senti uma mistura de raiva, culpa e desespero que eu jamais imaginara possível. O pai da minha filha, que eu ainda tentava reconhecer, estava ali também, mas havia uma distância entre nós que nenhuma explicação poderia preencher. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta, e tudo o que restou foi o silêncio pesado, preenchido apenas pelo meu desespero silencioso. Tentei me lembrar de algo mais, qualquer coisa que pudesse me dar pistas sobre o que havia acontecido, mas tudo o que vinham à mente eram fragmentos desconexos. A memória do parto, os primeiros suspiros da minha filha, o calor do seu corpo nos meus braços, nada além disso resistir ao tempo e à escuridão do meu coma. Cada lembrança era ao mesmo tempo preciosa e cruel, porque me lembrava de tudo o que havia perdido. Perguntei ao médico sobre minha filha, e a resposta dele me atingiu como um soco no estômago. Ela não estava mais comigo, e ele evitava dizer como ou por quê. O pavor tomou conta de mim, e senti um vazio que se estendia por todo o corpo, como se a própria vida tivesse sido arrancada de dentro de mim. A sensação de impotência era esmagadora. Como alguém poderia tomar uma decisão tão radical sem me consultar? Como meu mundo poderia ter mudado tanto enquanto eu estava inconsciente, e ninguém havia me dado o direito de lutar, de abraçar, de proteger o que mais amava? Cada pergunta que surgia na minha mente parecia abrir feridas novas,
E a cada tentativa de me mover, de buscar respostas, sentia-me mais frágil, mais isolada, mais vulnerável. A lembrança da minha filha era agora como uma luz distante, um farol impossível de alcançar, e a dor de não poder tocá-la, de não poder olhar nos seus olhos, era insuportável. Os enfermeiros tentavam me acalmar, mas suas palavras soavam vazias diante do desespero que me consumia. Eu precisava entender. Precisava saber quem tinha minha filha, quem havia decidido que eu não poderia estar presente. A sensação de injustiça me corroía por dentro, e eu percebi que estava prestes a entrar em uma jornada de luta, não apenas para reencontrar minha filha, mas também para recuperar a própria vida que me havia sido arrancada. Cada passo seria doloroso, mas a memória daquele instante com minha filha nos braços seria a força que me manteria em pé. O pai da minha filha finalmente encontrou coragem para falar. Ele explicou, tentando suavizar a realidade, mas cada palavra soava como uma acusação silenciosa. Que tudo havia sido para o meu bem, que eu não podia saber, que eu precisava me recuperar antes de qualquer coisa. Mas eu sentia raiva, não dele apenas, mas do mundo, do destino, da injustiça que havia me separado da minha filha de forma tão abrupta e cruel. Minha mente girava em círculos, buscando explicações, tentando encaixar peças que pareciam irreparáveis. A única certeza que eu tinha era que não poderia aceitar aquela situação. A dor física do meu corpo debilitado se misturava à dor emocional, criando uma sensação de colapso iminente. Eu precisava levantar, andar, buscar respostas, mas cada movimento era doloroso. Cada instante que eu passava ali, imóvel, me lembrava da ausência da minha filha, e eu compreendi que minha vida não poderia continuar do mesmo jeito. Precisava reconstruir tudo. Precisava lutar para recuperar o que me havia sido tirado. O quarto silencioso parecia apertar as paredes ao meu redor e os minutos se arrastavam como horas. Eu revivia cada fragmento da lembrança da minha filha em meus braços, tentando encontrar forças, tentando sentir novamente o calor e o cheiro que haviam sido arrancados de mim. A memória, embora pequena, era um tesouro que me impulsionava a não desistir, a não me perder no desespero. Enquanto o dia clareava lá fora, uma sensação de determinação começou a se formar dentro de mim. Eu poderia estar fraca, perdida, confusa, mas a lembrança da minha filha me lembrava do que eu precisava fazer, lutar para encontrá-la, entender o que havia acontecido. E nunca, jamais, aceitar que a vida me roubasse o que mais amava. E assim, naquele quarto frio e desconhecido, entre lembranças fragmentadas e um presente doloroso, nasceu a certeza de que minha jornada apenas começava. A dor do passado, a injustiça do presente e a memória viva da minha filha seriam a chama que me guiaria em cada passo rumo ao reencontro que eu precisava desesperadamente. O pai segurou minha filha nos braços com mãos trêmulas, o rosto escondido em sombras de culpa e raiva. Eu ainda estava inconsciente, mas podia sentir, mesmo que apenas em fragmentos de memória, a intensidade daquele momento. Ele a olhou como se carregasse sobre os ombros todo o peso do mundo, e naquele instante, algo dentro dele mudou. A decisão que tomaria nos segundos seguintes definiria não apenas a vida da minha filha, mas também o futuro de todos nós. A menina que eu havia segurado, que era o centro do meu universo, estava prestes a ser arrancada de mim. Aquele ato, frio e calculado, parecia justificar para ele o próprio sofrimento, como se transferir a dor para outro fosse um alívio temporário de sua culpa. A filha foi entregue a um casal desconhecido, pessoas que olhavam para ela não com amor, mas com curiosidade e interesse, como se a criança fosse um objeto precioso a ser avaliado e usado. Cada detalhe daquele momento ficou gravado como uma ferida invisível na história da minha família. E mesmo que eu não tivesse consciência total, meu coração, em algum lugar escondido dentro de mim, já sentia o vazio que viria a me assombrar. A menina cresceu em uma casa onde o carinho era escasso e a indiferença abundante. Cada gesto dela era observado como potencial falha, cada sorriso reprimido diante da frieza dos pais adotivos. Eles a ensinavam a obedecer, a se calar, a não exigir atenção, e aos poucos, a criança aprendeu a se esconder em si mesma. A rejeição se tornou rotina. A ausência de afeto se transformou em um manto pesado que ela carregava para onde quer que fosse. Em seu quarto pequeno e silencioso, a menina se pegava sonhando com algo que não sabia nomear, uma sensação de que algo essencial havia sido retirado de sua vida antes mesmo que pudesse se lembrar de quem era. Os brinquedos permaneciam intactos, mas não havia risadas. A comida era suficiente para o corpo, mas não para o coração. Os anos passaram,
E a menina começou a perceber que não pertencia àquele lar. Seus olhos buscavam olhares de aprovação que nunca vinham. Seus gestos eram constantemente corrigidos e sua voz, quando ousava se expressar, era suavemente ignorada ou castigada com o silêncio. Ela aprendeu cedo que demonstrar emoção era perigoso e que, para sobreviver, era necessário se tornar invisível. No entanto, dentro dela, a lembrança latente de amor verdadeiro insistia em permanecer, embora sem forma definida. Era como se uma chama pequena tentasse resistir ao vento frio que soprava em sua vida. Na escola, a menina também enfrentava obstáculos. Colegas percebiam sua diferença, não por culpa dela, mas pelo modo como os outros a tratavam. Alguns riam de sua timidez, outros a excluíam das brincadeiras. Ela cresceu sentindo-se sempre à margem, tentando entender por que nunca conseguia se encaixar. Cada dia era uma batalha silenciosa, e cada noite era preenchida com sonhos de um abraço perdido, de um olhar que nunca chegou. Um pedaço de si mesma estava faltando, e embora não soubesse o que era, sentia uma saudade que nem mesmo palavras poderiam explicar. Enquanto isso, o casal adotivo mostrava uma satisfação superficial por cumprir sua missão, mas não havia amor genuíno. Eles ofereciam abrigo, comida e segurança física, mas não calor, atenção ou incentivo. A menina, então, começou a se refugiar em livros, cadernos e qualquer objeto que pudesse ocupar o vazio que sentia. A imaginação se tornou sua aliada, criando mundos onde ela podia ser aceita, amada e reconhecida. Mas esses mundos eram apenas temporários, e o retorno à realidade era sempre cruel. O tempo não apagava a dor da rejeição. Pelo contrário, ela se aprofundava. A cada aniversário, a ausência de presentes significativos ou gestos de carinho era como uma lembrança do que nunca teve. Ela via outras crianças recebendo atenção, afeto, abraços sinceros e começava a perceber o quanto havia sido privada de algo essencial. Mas mesmo assim, a menina mantinha dentro de si uma resiliência silenciosa, uma força que ninguém conseguia destruir. Era uma chama pequena, mas persistente, que a preparava para enfrentar o futuro, mesmo sem saber que um reencontro inesperado a aguardava. A lembrança da mãe, embora distante, existia de forma subconsciente. Fragmentos de instantes que ela jamais vivera conscientemente insistiam em surgir em sonhos e sentimentos confusos. Havia algo nela que buscava amor genuíno, algo que não poderia ser preenchido por regras rígidas ou afetos falsos. Cada gesto de rejeição a empurrava para dentro de si mesma, mas também a fortalecia, criando uma determinação silenciosa de que, em algum momento, descobriria a verdade sobre quem era e de onde vinha. Mesmo com a frieza do lar adotivo, a menina começou a perceber pequenos detalhes que a faziam questionar sua história. Fotografias antigas, objetos deixados pelo casal, cartas ou recados esquecidos traziam dúvidas e uma sensação de que havia algo mais, esperando para ser descoberto. Ela não sabia ainda que esses fragmentos a levariam, anos depois, ao reencontro mais inesperado e transformador da sua vida. A solidão, no entanto, nunca a quebrou completamente. Ela aprendeu a se observar, a compreender seus sentimentos, a desenvolver empatia por si mesma. Cada lágrima silenciosa derramada em seu travesseiro a moldava, a fortalecia e a preparava para o momento em que finalmente descobriria que existia alguém que a amava profundamente, alguém que jamais havia esquecido dela. E assim, entre frieza, silêncio e abandono, a menina cresceu, invisível aos olhos daqueles que deveriam amá-la, mas com uma chama interna que se recusava a apagar. A vida que lhe foi dada era dura, injusta e dolorosa, mas preparava o terreno para o reencontro que mudaria tudo, para a mãe que a buscaria com cada pedaço de memória e amor que ainda existia dentro de si. A adolescência trouxe à menina um turbilhão de sentimentos que ela nunca havia sentido antes. Cada dia parecia uma batalha silenciosa, onde a frieza dos pais adotivos colidia com o desejo ardente de ser vista, ouvida e amada. Ela cresceu carregando um fardo invisível, a sensação de que não pertencia àquele lugar e de que algo essencial havia sido arrancado dela, mesmo sem saber exatamente o que. A escola, que antes era apenas um refúgio temporário, tornou-se palco de observações constantes e comparações, onde ela percebia o quanto os outros recebiam carinho que a ela era negado. A menina começou a questionar sua própria identidade, a se perguntar se algum dia poderia ser verdadeiramente feliz, se poderia existir alguém que a amasse sem condições, e se havia algum sentido para todo o vazio que sentia em seu coração. Seus pensamentos se tornavam noites intermináveis,
onde lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto imaginava como seria ter uma família de verdade, onde o abraço não fosse um gesto raro e distante, mas algo natural e seguro. Ela se pegava observando outras crianças com seus pais, sentindo uma pontada de inveja misturada com esperança, a esperança de que um dia encontraria algo que completasse o que sempre faltara, de que havia um lugar onde pudesse finalmente se sentir pertencente. Mas a realidade ao seu redor era dura. Qualquer demonstração de emoção era rapidamente ignorada ou punida com indiferença, e isso a ensinou a esconder seus sentimentos, a se proteger através do silêncio e da cautela. Apesar de tudo, havia uma força crescente dentro dela, um instinto silencioso de resistência. Cada obstáculo, cada gesto de rejeição, fortalecia uma determinação interna que ela mal compreendia. A menina começou a se destacar nos estudos, nos pequenos talentos que tinha, buscando aprovação onde pudesse encontrá-la, tentando preencher com conquistas e esforço o vazio que o afeto negado deixava. Era como se inconscientemente ela soubesse que precisava se tornar alguém forte para sobreviver. Alguém capaz de enfrentar um mundo que parecia disposto a ignorar sua existência. Ao mesmo tempo, a adolescente sentia uma estranha nostalgia. Uma sensação vaga de que havia algo mais importante do que sua vida atual. Algo que ela não conseguia nomear. Pequenos detalhes do passado surgiam em sonhos ou lembranças fragmentadas. Imagens que não pertenciam à sua vida no lar adotivo. Uma mulher segurando uma criança, uma sensação de calor e proteção intensa que desaparecia rapidamente. Essas memórias, ainda que confusas, criavam uma inquietação crescente, um desejo irresistível de buscar respostas para algo que ela sentia falta, sem saber exatamente o que. A relação com os pais adotivos se tornava cada vez mais complicada. Qualquer tentativa de aproximação era recebida com frieza, e a menor demonstração de descontentamento era vista como rebeldia. A adolescente, contudo, começou a perceber falhas e contradições na rigidez deles, a questionar suas intenções e a desconfiar de que algo essencial lhe estava sendo escondido. Essa percepção trouxe à tona sentimentos conflitantes. Raiva, medo, curiosidade e, acima de tudo, a necessidade urgente de descobrir sua verdadeira origem. Os amigos da escola, embora presentes, nunca conseguiram preencher o vazio que ela sentia em casa. Ela aprendeu a confiar em poucos, a medir cada palavra e gesto, protegendo sua vulnerabilidade como uma armadura invisível. Mesmo assim, havia momentos em que a solidão apertava tanto que ela se perguntava se algum dia encontraria alguém que realmente a compreendesse. Era uma dor silenciosa, mas profunda, que moldava seu caráter e fortalecia seu desejo de lutar por algo que transcendesse aquele lar frio e indiferente. Durante esse período, a menina começou a notar pequenos detalhes que pareciam indicar que sua vida não era completamente como deveria. Fotografias antigas esquecidas, conversas sussurradas entre os pais adotivos, objetos deixados em cantos discretos, tudo isso alimentava a sensação de que havia uma história maior que ela precisava descobrir. Embora não entendesse ainda a magnitude do que estava acontecendo, a curiosidade se tornou uma força interna, um impulso silencioso que a empurrava a questionar, investigar e resistir ao destino que tentava mantê-la invisível. Ao mesmo tempo, a memória da mãe, embora muito fragmentada, começou a se manifestar de formas inesperadas, em sonhos, sensações físicas, pequenos flashes de calor e amor que ela nunca experimentou em sua vida diária. Cada um desses momentos criava um anseio silencioso, uma busca constante por algo que ela sentia ter perdido antes mesmo de poder lembrar. Era como se uma voz interna a chamasse, guiando-a inconscientemente em direção a algo que mudaria sua vida para sempre. A adolescência trouxe também os primeiros questionamentos sobre justiça e vida familiar. Por que havia sido colocada naquele lar? Por que não podia sentir o amor que parecia tão natural para os outros? Cada reflexão a deixava mais consciente de sua própria dor e mais determinada a buscar a verdade. Ela começou a perceber que sua existência tinha sido manipulada, que algo essencial havia sido retirado dela, e que talvez apenas encontrando suas origens poderia preencher o vazio que crescia dentro de si. E assim, entre rejeição, descobertas parciais e sonhos de um amor perdido, a adolescente cresceu com uma força silenciosa. Cada desafio, cada momento de dor, a preparava para um reencontro que parecia improvável, mas que estava destinado a acontecer. A lembrança da mãe, embora distante e incompleta, permanecia como um fio invisível ligando seus destinos, pronta para ser retomada no momento em que a vida finalmente revelasse a verdade. Depois de anos de recuperação, meu corpo finalmente respondeu como deveria, e minha mente voltou a funcionar com clareza.
Cada movimento, cada respiração, era um lembrete de que eu havia sobrevivido a algo que quase me tirou a vida, e que agora tinha uma missão maior: reconstruir minha existência e descobrir o paradeiro da minha filha. O mundo parecia ao mesmo tempo estranho e familiar, e cada passo que eu dava era carregado de tensão e esperança. A lembrança viva do momento em que a segurei em meus braços continuava a me guiar, e eu sabia que precisava encontrar maneiras de me aproximar dela, ainda que não soubesse como. A dor de não tê-la comigo ainda pulsava intensamente, mas agora era acompanhada por uma determinação silenciosa que não me permitia desistir. Foi assim que aceitei o emprego na casa de um casal que parecia ter tudo, mas que escondia segredos e frieza sob sua fachada perfeita. Minha função era simples, mas eu logo percebi que cada detalhe daquela casa podia ser uma pista. Cada gesto dos moradores, cada olhar desviado, cada comentário casual era analisado minuciosamente por mim, como se pudesse me conduzir à minha filha. A sensação de que algo ali era familiar me consumia, embora não tivesse consciência total de quem eram os moradores ou do vínculo que me conectava àquela família. Meu coração disparava a cada pequena coincidência, e a cada dia eu percebia detalhes que pareciam impossíveis de ignorar. Objetos, lembranças esquecidas, pequenas semelhanças que me faziam prender a respiração. O casal adotivo, alheio à minha história, tratava-me com indiferença, cumprindo funções domésticas sem notar minha atenção para cada detalhe da filha deles. Ela, agora adolescente, se movia pela casa com gestos e expressões que despertavam em mim sensações que eu não conseguia explicar. Um sorriso discreto, um jeito de ajeitar o cabelo, a maneira como segurava os objetos. Tudo me fazia sentir um calor intenso, uma familiaridade que atravessava anos e barreiras invisíveis. Meu coração, embora cauteloso, começou a bater mais rápido, e uma esperança tímida surgiu. Poderia ser ela? Nos primeiros dias, eu me contei histórias, tentando não criar falsas expectativas. No entanto, era impossível ignorar a sensação de reconhecimento que me consumia cada vez que observava a jovem. Pequenos detalhes, uma cicatriz, um objeto antigo, o modo como reagia a situações simples, me lembravam da criança que eu segurara nos braços tantos anos atrás. A dor e a esperança se misturavam, criando uma tensão quase insuportável, mas também um impulso de perseverar. Eu precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o casal adotivo e a possibilidade de rejeição. Enquanto realizava minhas tarefas diárias, observava os momentos em que a jovem estava sozinha, tentando encontrar sinais de quem ela realmente era. Cada gesto, cada expressão, parecia confirmar meus instintos, mas ainda era cedo para ter certeza. A mente racional me dizia que poderia ser apenas coincidência, mas meu coração insistia. Aquilo era familiar demais para ser ignorado. O medo de me enganar e a esperança de finalmente reencontrar minha filha se misturavam em uma mistura quase insuportável de emoção e tensão. A cada dia, pequenas pistas começaram a surgir. Objetos antigos deixados pelo casal, lembranças de viagens ou presentes que coincidiam com a época do nascimento da minha filha, e até mesmo comentários ocasionais sobre o passado que pareciam ter ecos de algo que eu conhecia. Tudo isso me deixava alerta. Cada detalhe se transformava em uma peça de um quebra-cabeça que precisava ser montado com cuidado, sem revelar minhas intenções. A emoção era intensa, mas a cautela era necessária. Meu corpo e minha mente, antes debilitados, agora funcionavam como aliados nessa busca silenciosa. Cada movimento dentro da casa, cada tarefa completada, era feito com atenção e intenção, como se eu pudesse me aproximar do momento em que finalmente descobriria a verdade. A sensação de estar tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante da minha filha criava uma tensão constante que me impelia a continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Em meio à rotina doméstica, comecei a reparar em padrões sutis de comportamento da jovem, maneirismos que lembravam a mim mesma ou pequenas expressões que só poderiam ser aprendidas de alguém que conhecia profundamente sua essência. A emoção crescia a cada dia, e a esperança, antes frágil, começou a se tornar um fio forte e pulsante dentro de mim. Eu sabia que estava chegando mais perto, mesmo sem poder afirmar ainda com certeza que a menina diante de mim era minha filha. O reencontro ainda não tinha acontecido, mas a energia da casa mudou. A tensão silenciosa aumentava a cada interação, e meu coração batia mais rápido a cada sinal que poderia confirmar meus instintos. Cada dia era um passo em direção ao desconhecido, e cada detalhe observado, uma preparação para o momento inevitável em que a verdade surgiria. A memória da minha filha nos braços me mantinha firme, mesmo diante do medo e da ansiedade. E assim,
Entre tarefas domésticas, observações silenciosas e emoções reprimidas, a mãe que um dia estivera em coma se aproximava da verdade que mudaria tudo. Cada gesto da jovem, cada pequeno detalhe da casa, cada memória fragmentada que emergia da minha mente, pavimentava o caminho para o reencontro que parecia tão impossível, mas que agora estava prestes a se tornar realidade. O dia começou como qualquer outro, mas havia uma tensão invisível no ar que eu não conseguia explicar. Cada gesto da jovem diante de mim parecia carregar uma familiaridade que atravessava anos de distância, e meu coração batia acelerado com uma mistura de medo, esperança e ansiedade. Cada movimento seu me lembrava da pequena mão que eu segurara tantos anos atrás. Cada expressão evocava a criança que crescera sem saber que eu existia. Eu respirava devagar, tentando controlar a emoção, mas era impossível ignorar a sensação de que o momento que eu tanto esperara estava prestes a acontecer. Enquanto organizava os utensílios da cozinha, nossos olhares se cruzaram por um instante. Foi rápido, quase imperceptível, mas algo dentro de mim gritou em reconhecimento. Ela me olhou com curiosidade, sem saber o que sentir, e por alguns segundos o mundo pareceu parar. Meu corpo estremeceu e uma onda de lembranças me envolveu. O calor de seus braços, o cheiro suave de sua pele, o som da sua respiração quando ainda era bebê. A realidade e a memória se misturaram, e minha mente tentou conectar os pontos que o tempo havia diluído. A jovem se aproximou, hesitante, e eu senti que o coração dela também buscava respostas. Cada passo seu despertava em mim emoções que eu mal conseguia conter. Amor, saudade, arrependimento e esperança. As palavras estavam presas na minha garganta, mas não eram necessárias para que compreendêssemos a ligação que existia entre nós. Era como se cada fibra do meu ser reconhecesse aquela presença, e eu sabia, com certeza absoluta, que ela era minha filha, mesmo antes de confirmar qualquer detalhe. O casal adotivo entrou na sala nesse momento, quebrando a tensão, mas também revelando a realidade que tornava o reencontro ainda mais dramático. Eles observavam sem entender o que se passava, enquanto eu sentia cada instante como se fosse uma eternidade. A jovem ainda não sabia como reagir. Seus olhos arregalados refletiam confusão e curiosidade, e eu, segurando cada fragmento de paciência que me restava, me aproximei devagar, tentando transmitir amor e segurança em cada gesto. Quando finalmente estendi a mão, ela hesitou, mas algo invisível a puxou para mim. O abraço foi imediato, intenso e silencioso. Uma explosão de emoções que palavras não poderiam descrever. Lágrimas escorreram pelo meu rosto e pelo dela, enquanto nossas respirações se misturavam e nossos corações finalmente se encontravam após anos de separação. O mundo ao nosso redor desapareceu, e só existia aquele momento, eterno em sua intensidade, onde o amor que o tempo não conseguiu apagar se manifestava de forma avassaladora. Ela recuou ligeiramente, olhando em meus olhos, e naquele instante as palavras finalmente surgiram. Você é minha mãe? A voz trêmula carregava incredulidade e esperança ao mesmo tempo. Eu sorri entre lágrimas, segurando seu rosto com cuidado e respondi: Sim, minha filha. Sempre fui, mesmo quando o mundo nos separou. Cada palavra carregava anos de dor, saudade e amor contido. E a verdade finalmente explodiu entre nós, libertando os sentimentos que haviam sido reprimidos por tanto tempo. O casal adotivo, perplexo, finalmente compreendeu a intensidade do vínculo que existia entre nós. Suas tentativas de explicar decisões passadas soavam irrelevantes diante do reencontro, e percebi que nada poderia apagar o que o tempo e a distância jamais destruíram. Minha filha e eu éramos conectadas de uma forma que transcendia qualquer contrato, qualquer decisão humana. O amor era mais forte do que o passado, mais poderoso do que a injustiça, e agora florescia em sua forma mais pura. Nos dias seguintes, cada momento juntos foi dedicado a reconstruir o que havia sido perdido. Risos, conversas, abraços, pequenas descobertas sobre a vida uma da outra. Tudo se tornava uma ponte entre o passado e o presente. A jovem começava a entender a história que lhe fora negada, e eu aprendia a respeitar o tempo que ela passou longe de mim, compreendendo que aquele reencontro não apagaria as feridas, mas nos daria a chance de curá-las juntas. Mesmo com o trauma do passado e as dificuldades que ainda estavam por vir, senti uma paz que jamais imaginei ser possível. A sensação de completude, de finalmente ter minha filha comigo, era indescritível. Cada lágrima derramada, cada momento de angústia que vivemos separadas, agora se transformava em força, e a certeza de que jamais a deixaria novamente preenchia cada célula do meu corpo. E assim, naquele instante eterno,
mãe e filha se reencontraram. Entre lágrimas, abraços e suspiros, a vida que parecia perdida foi restaurada, e a promessa silenciosa de nunca mais se separarem tornou-se o alicerce de um novo começo, cheio de esperança, amor e a certeza de que, por mais cruel que a vida seja, o vínculo entre mãe e filha jamais pode ser destruído. O reencontro com minha filha transformou minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. A dor de anos separados ainda estava presente, mas agora se misturava com a alegria de ter finalmente nos encontrado. Cada abraço, cada sorriso, cada palavra trocada era uma lembrança do amor que nunca se apagou, mesmo quando tudo parecia perdido. Descobrir que, apesar das injustiças e do tempo, o vínculo entre mãe e filha resistiu a tudo, trouxe uma sensação de completude que palavras jamais poderiam expressar. Agora, enquanto caminhamos juntas nesse novo capítulo de nossas vidas, compreendo que o passado, por mais doloroso que tenha sido, nos moldou e nos fortaleceu. Aprendi que a esperança nunca deve ser abandonada, que a vida, por mais cruel que pareça, sempre pode nos oferecer a chance de recomeçar. Cada lágrima derramada, cada momento de saudade e cada instante de angústia se transformaram em combustível para a determinação de nunca mais deixar que o amor fosse arrancado de nós. E para você que acompanha esta história, lembre-se, por mais que a vida nos desafie, que as injustiças nos machuquem e que a dor pareça insuportável, nunca perca a fé no reencontro, no amor e na esperança.